Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui uma videoaula sobre peso. Vamos falar sobre o que é peso e vamos ver a importância que ele tem para o nosso planeta. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Então peso é uma força de caráter atrativo em que um corpo celeste atrai um corpo de massa menor, um corpo de massa M nesse caso. Então a gente colocou aqui para você uma definição, então colocamos aqui para você mais ou menos uma ideia para você entender o conceito, tá? Então repara que aqui nós temos o nosso planeta Terra, tranquilo? Onde a Terra, como ele tem uma massa bem considerada, a massa da Terra ela é da ordem de 6 vezes 10 elevado a 24 kg, tá? Então, a gente vai ver isso lá na parte de gravitação. Você vai ver que, classicamente, um corpo de massa maior consegue atrair um corpo de massa menor, tá? Então, a gente vai explicar para você mais lá na frente sobre a teoria da gravidade, classicamente falando, tranquilo? Então, aqui nesse caso, a gente percebe o seguinte: como a massa do planeta ela é dessa ordem de 6 vezes 10 elevado a 24 kg, então, automaticamente ela consegue atrair outros corpos de massas menores justamente para a sua superfície. Então, a gente colocou aqui para você a seguinte ideia, ó. Você tem aqui os polos, Polo Norte e Polo Sul, onde você tem a gravidade que ela é maior, tá? Maior, enquanto que você tem aqui, no caso, a linha do Equador, nesse caso a gravidade ela é menor, tranquilo? Então nós vimos lá na cinemática que gravidade tem a ver, como ela é vetorial, modo, direção e sentido, ela tem a ver justamente uma direção na vertical e o sentido para baixo, tranquilo? Então significa, como na cinemática ele explica, um corpo em queda, ele vai explicar para vocês justamente a direção e o sentido desse corpo, tá? Sempre na direção vertical e o sentido para baixo. Então lá na cinemática ele não dizia para você, mas aqui a gente diz para você que quem causa esse efeito desse corpo para baixo é justamente o efeito do nosso peso, tá? Peso do nosso planeta nesse caso, tranquilo? Então, peso é uma força de caráter atrativo que um corpo celeste ele exerce sobre um corpo de massa M. Tranquilo? Certo? Vamos lá então. Aqui colocamos aqui para você a questão aqui da definição de uma forma bem direta. Ó, se você está em outro corpo celeste, então nesse caso você vai ter outro peso lá. Muita gente confunde, né? Quando você vai na farmácia, vou ver meu peso, né? Na verdade, você não vai ver seu peso, você vai ver a quantidade de matéria que você tem no seu corpo, ou seja, você vai ver sua massa. Então, peso e gravidade são grandezas diretamente proporcional. Então, se você vai para a Lua, você vai ver que lá na Lua você vai ter outro peso. Se você for para Júpiter, também você vai ter outro peso. Se você está na Terra, também você vai ter um peso na Terra. Mas repara que a tua massa nunca vai mudar. Então, imagine que você tenha 80 quilos na Terra. Significa também que você vai ter 80 quilos em Marte, significa que você vai ter 80 quilos em Júpiter, significa que você vai ter 80 quilos em Plutão, ou seja, a massa é constante, ou seja, ela é invariante. Mas o que muda na verdade é o peso, porque a gravidade local vai mudar. Mudando, a gravidade muda o nosso peso, tranquilo? Aumenta a gravidade, o corpo fica mais pesado. Diminuindo a gravidade, o corpo vai ficando mais leve, tá bom? Não confunda agora peso e massa, são conceitos totalmente diferentes a partir agora da dinâmica, tá? São conceitos totalmente diferentes. Uma é a quantidade de matéria, que no caso seria a massa, o que nós temos no nosso corpo, e peso é uma força. Então, se peso é uma força, então a gente caracteriza ele como unidade de força nesse caso, tá? Então, nós temos aqui a fórmula, né? Peso é igual a massa desse corpo associada à gravidade onde se encontra, tá? Se for na Terra, tem uma gravidade na Terra. Se for na Lua, teremos uma gravidade também na Lua e o peso também diretamente ligado a essa gravidade. Então, massa ela é constante, ou seja, aquilo que a gente comentou para você. Tá? Repare que aqui a gente coloca a gravidade do Sol, todas em metro por segundo ao quadrado. Ó. O Sol é a maior do sistema solar. Aí depois você tem Júpiter, né, da ordem de 23, 24, né, tem umas tabelas que colocam 25. Netuno, uma curiosidade, ó. Repare que a gravidade da Terra é muito parecida com a gravidade de Saturno e muito parecido, quase próximo da gravidade de Vênus, tá? Então, se você lançar um corpo em Saturno, imagine esse corpo caindo também se ele estivesse próximo da Terra, tá? Na superfície da Terra, a velocidade de queda ia ser a mesma
na superfície, quase próximo, tá? Em relação a números decimais, centésimais nesse caso, tranquilo? E a gravidade de Marte, ó, a gravidade de Marte é da ordem de 3,72 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, voltando aqui, ó, então a gente conclui que peso é uma força, a unidade é dada em newtons, tá? Homenagem a Isaac Newton. Vimos que a massa é dado em kg, tá? Massa do corpo. E a gravidade é dado em metros por segundo ao quadrado, tá? Mudou a gravidade, automaticamente vai mudar o peso desse corpo. A massa ela é constante. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer um exemplo para a gente ficar legal a ideia. Então, colocamos aqui para você um exemplo, colocar assim, ó. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newton em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Então, nesse caso, a gente vai utilizar a fórmula, né? Peso, eu vou colocar em relação ao módulo, né? Vou colocar vetorialmente. Peso é igual a massa vezes gravidade, ó. Então, vamos calcular primeiramente, ele deu pra gente o peso dele na Terra, tá? O peso dele na Terra é de 700 newton, tá? A gravidade da Terra é da ordem de... A gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, tranquilo? E deu pra gente a gravidade. Vamos primeiramente achar a massa dele, tá? Vamos primeiramente, então vamos fazer a substituição aqui, ó. Então vai ficar aqui 700 igual a massa, é o que ele quer, vezes a gravidade do nosso planeta, que nesse caso é 10, tranquilo? Então vou pegar o 10, estamos pegando, vai passar a dividir, então vai ficar massa desse astronauta vai ser 700 dividido por 10, tá? Então a massa vai ser 700 por 10, cortando esse zero de cima com o zero de baixo, 70 dividido por 1, isso aqui vai dar 70 kg. Então, ou seja, descobrimos a massa dele. Então, se a massa dele é da ordem... Então, se a massa dele a gente acabou de descobrir, a gente consegue descobrir, por exemplo, o peso dele na Lua. A gente coloca realmente em prova que a gente comentou com você, ó. Então, peso é massa vezes gravidade agora na Lua, tá? Nós temos o peso que a gente vai calcular, temos a massa que a gente achou, né? Isso mostra que a massa é constante. Se você estiver na Terra, você vai ter uma massa na Terra. Se você estiver na Lua, a massa vai ser a mesma, tá? Então, peso é igual a massa do corpo, que é 70, vezes a gravidade, que é 1,6, tá? Então, o peso dele na Lua vai ser... Fazendo esse cálculo aqui, ó. Vamos pegar aqui, tirando a vírgula, vai ficar 16 vezes 70, tá? Vou abaixar logo o zero, para ajudar o nosso cálculo, tá? Uma vezes 100 vezes 7 vai dar 42, com 4. Uma vezes 7 vai dar 7, com 4 vai dar 11. Aí a vírgula aqui, né, da nossa gravidade, anda uma casa para a esquerda. Então tá aqui, ó, 112 newton. Então isso prova. Se você altera a gravidade, você altera o peso. Então, olha lá. Então aqui na Terra a gravidade era 10. Então ele vai ser mais pesado na Terra, enquanto que na Lua a gravidade menor faz com que ele torne-se mais leve. Mas, novamente, não misture as relações entre peso e massa. Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Tá certo, galera? Muito obrigado e até a próxima.